Olá, público esportivo colorado! Estamos começando o programa do Inter de hoje, desta sexta-feira, 20 de dezembro, para muitos, o último dia útil do ano no nosso país. Final de semana chegando, depois tem feriado natalino, outro final de semana, feriado do ano novo. Enfim, o ano está terminando. Hoje, sexta-feira, 20 de dezembro, e o programa do Inter com muitas atrações. Vamos falar sobre o Museu do Inter, que tem uma programação extensa nesses próximos dias, inclusive com uma atração muito especial para amanhã, sábado, dia 21, às 10 da manhã. O Museu do Inter recebe Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro, para o lançamento no museu do livro que conta a história, a trajetória do primeiro craque do Estádio Beira-Rio, da era Beira-Rio, o grande craque do time de 69, jogador formado no celeiro de Ases, que subiu aos profissionais em 1966 e foi titular do Internacional até 74, 73, saiu pela primeira vez do Colorado, depois brilhou também em outros clubes brasileiros como Botafogo, Coritiba, América, jogou também no futebol chileno com sucesso, sendo campeão em todos os clubes por onde passou. Braulio Barbosa de Lima amanhã estará autografando a sua biografia escrita pelo seu filho, pelo Leonardo Barbosa, amanhã, 10 da manhã, evento imperdível no Museu do Inter, que terá outras atrações, e nós vamos conversar com o Pablo Barbosa, coordenador do Museu do Inter, no programa de hoje. Também vamos falar sobre o Parque Gigante, sobre o novo gramado do Beira-Rio, com o vice-presidente de Patrimônio do Internacional, Gabriel Nunes. Parque Gigante com temporada aberta das piscinas, temporada de verão ativa, que vai até o início de abril, e com muitas atrações para os associados do Internacional. Saiba você, inclusive sócio do Beira-Rio, como vai poder participar de mais uma temporada de verão no nosso magnífico Parque Gigante. Muitas atrações no programa do Inter de hoje, é claro. Sempre para Estrela Bet. As melhores odds do Inter estão em Estrela Bet. Jogue com responsabilidade. A aposta não é investimento. Estrela Bet, exclusivo para maiores de 18 anos, onde tem estrela, tem Inter. Banrisul, banco de todos os gaúchos. Vero cabe no seu bolso, Vero é mais negócio. Unimed Porto Alegre, cuidar de todos, esse é o plano. Marquespan, para nós o pão é sagrado. E Gerdau, porque o celeiro de Ases agora é colorado de aço, trazendo a edição desta sexta-feira do programa do Inter. Pablo Barbosa, já dei um spoiler aqui, um evento muito especial amanhã no museu, daqui a pouco conversaremos também com o próprio Braulio Barbosa de Lima aqui no programa. Foi um sucesso absoluto o lançamento do Braulio na recente Feira do Livro aqui de Porto Alegre no mês de novembro, e amanhã o lançamento aqui no Complexo Beira-Rio, no nosso Museu do Inter, com muitas atrações. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na cabine 009, no estúdio do canal do Inter, Pablo Barbosa. Boa tarde, Hernani, boa tarde a todos que estão nossos telespectadores aqui do programa. É uma honra estar aqui novamente. Sim, amanhã teremos a sessão de autógrafos junto com o Braulio. Até um convite a todos que estão assistindo. Vai ser uma sessão onde todos pagarão meia entrada para acessar o museu, tanto meia entrada para acessar o Museu do Inter, como também para fazer a visita colorada. Então é uma grande oportunidade para conhecer o estádio, quem já não conhece os bastidores do Beira-Rio, e também, né, ter esse momento, né, com um ídolo colorado. Programa do Inter ao vivo aqui, o programa do Inter aqui, direto da cabine 009 do Beira-Rio, sempre no canal do Inter no YouTube e também no @SC Internacional. Amanhã, portanto, também essa promoção, a visita colorado, o tour no Beira-Rio, com preços promocionais amanhã, sábado, dia 21, através da bilheteria localizada no Museu do Inter. Como será a programação do museu nesses dias aí de Natal, Ano Novo? Uma programação extensa. Isso. É porque é um ponto turístico importante na cidade e muitos moradores do interior vêm para Porto Alegre passar as festas com os familiares. Com certeza, Hernani. A gente acaba tendo sempre uma programação especial no final do ano, onde a gente acaba abrindo alguns novos horários ou abrindo de forma especial, né? Por exemplo, na segunda-feira nós costumamos não abrir no turno da manhã, mas nessa, dia 23, nós teremos visitações pela manhã, também mais 4 visitações no turno da tarde, né, um horário especial na segunda. Nos dias 24, 25, 26, o museu não vai ter operação.
Depois nós retornamos no dia 27, 28, 29, 30. Daí voltamos... 27, 28, 29 e 30, Museu Aberto, visita Colorado ON. Você pode vir ao Beira-Rio fazer a sua visita guiada no estádio mais bonito do Brasil, quiçá do mundo, nos dias 27, 28, 29 e 30. É sexta, sábado, domingo e segunda. Segunda, isso. Depois nós voltamos a fechar no dia 31, 1º e 2, e voltamos no dia 3, daí abertos, né, todos os dias, inclusive nos feriados. Inclusive nos domingos também, sempre com grande procura. Como é que é a visita colorada para quem ainda não fez? E eu recomendo que façam. A visita colorada é o tour completo do Museu do Inter, né? Lá o visitante pode conhecer toda a história do clube, depois ele vai conhecer a sala de entrevistas, ali onde só o Inter utiliza, uma sala onde passam os jogadores, dirigentes, também os treinadores do clube, também o vestiário do time visitante. É um local onde nós temos camisetas com autógrafos dos nossos atletas, tanto do masculino quanto do feminino, e depois conhece, né, o entorno do Beira-Rio, onde pode ir na Casa Mata, pode ir na arquibancada também, e conhecer um pouco mais, né, desses bastidores que muitas pessoas acabam ou vendo só da arquibancada ou só pela televisão. O Museu do Inter, como boa parte do nosso estado, ou grande parte do nosso estado, foi severamente atingido pela enchente de maio. Como é que foi essa recuperação e hoje o impacto que isso causou em números de visitações, enfim, na estrutura do museu, que já está devidamente recuperado praticamente 100%, né, a pleno? Isso, foi uma recuperação muito difícil no início, né, Nani? A gente acabou tendo que deslocar alguns acervos para outros locais, tratar eles para retornar para o museu. Depois nós tivemos também uma pouca procura, né, no início, ali no final de julho, quando o museu voltou a abrir do público, foi retomando pouco a pouco, e em novembro agora nós tivemos um recorde de público e arrecadação, foi o maior novembro da história do Museu do Inter. Antes não havia tido tanta procura, nem números tão fortes. O maior novembro de todos os tempos do Museu do Inter. De todos os tempos. O Museu do Inter é de 2010. 2010. Nunca teve tanto público, nem tanta arrecadação como nós tivemos em novembro agora. Também foi um mês muito forte de ações, né? Tivemos o técnico Roger, o Paulo Paixão, preparador físico do profissional lá no museu, numa roda de conversas para crianças carentes. Tivemos ações voltadas, né? A visita antirracista, que foi um grande sucesso. Tivemos mais 600 crianças que foram recebidas de forma gratuita no Museu do Inter. Então foi um mês muito forte do museu, que nós podemos dizer que foi um divisor ali, a retomada do museu voltou a ser como era antes da enchente, e agora, o dezembro, continuamos, né, com uma boa média de público, e temos agora pela frente, esse período entre Natal e Ano Novo, uma expectativa muito grande, né, de receber muitas pessoas. Mas é impressionante esse número, Pablo, em 14 anos de museu ser o melhor mês de novembro, que existiu 14 vezes, obviamente, e um dos melhores, por consequência, um dos melhores meses da história. Então isso é muito impactante, numa época de retomada, e a questão do faturamento fundamental para reinvestimentos na própria estrutura do museu. Isso, com certeza, assim, foi um período muito forte das ações, né, que nós realizamos. É algo que já vem sendo construído desde 2022, essas ações especiais que o museu realiza, tanto no museu quanto no entorno do gramado, agora ainda mais forte dentro da nossa estrutura, né, e cada vez mais buscando criar novas experiências para os visitantes, novos encontros, né. Nós tivemos agora recentemente Figueroa no museu, que ele acabou tendo encontro com alguns visitantes lá dentro. Amanhã mesmo, né, nós teremos o Braulio no museu, então sempre que... Teve um dia que teve um campeonato de futebol de mesa recentemente que estavam alguns ídolos colorados. Isso. Dois eu vou lembrar aqui de cabeça, o Jair, o Príncipe Jajá e o Cláudio Duarte. O Batista também esteve lá no museu. Então é algo que a gente vem buscando, vem construindo, né? Hoje, inclusive, saiu a nossa divulgação. O museu agora faz parte da ISO 9001, né? Algo que o Inter já faz parte desde 2008. Então é uma estrutura, uma organização e padronização muito importante, né? Que vem sendo construída, e agora a gente tem esse selo também que nos torna cada vez mais fortes, né? Perante não só aos torcedores colorados, mas toda a sociedade, né? E essa questão dos eventos leva o museu, transforma o museu num ente dinâmico, num ente vivo,
não apenas estático com as suas exposições permanentes, mas inclusive com um trabalho que eu gostaria que tu comentasse também, que vocês fizeram ao longo desse ano, prejudicado evidentemente pela enchente, mas um trabalho que já vinha sendo feito nos anos anteriores e que está a cada ano sendo otimizado, de exposições temporárias e de criar eventos para transformar o museu numa força viva e não apenas num elemento estático. Isso, exatamente. Agora, mesmo em 2024, nós tivemos 7 exposições, né? E sendo que dessas 7, 5 foram realizadas após a enchente. Nós tivemos tanto uma exposição para a Copa do Mundo, né? Faz 10 anos da Copa de 2014. Nós tivemos exposição do basquete, teve presente lá, né? Pôde ver o documentário que foi lançado. Tivemos a exposição do Guinha Azul também, né? Que é um ídolo eterno, ali faz parte da nossa galeria de ídolos eternos. E essa exposição é rotativa, então sempre nós temos novidades, né? Cada 3 meses, 4, nós temos um novo ídolo ali exposto. Tivemos a exposição da Sele Inter, faz 40 anos, né? 1984, Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84. Com várias entrevistas, inclusive. Isso, feito. Exato. Foi lançado também um documentário, né? Feito sobre esse grande feito, né? Primeira medalha olímpica do futebol brasileiro. Também tivemos, né, a exposição das marcas da enchente com a camiseta que o Alan Patrick doou para o museu, a camiseta tingida, né, de lama, que ele acabou doando para o museu e nós temos ela agora exposta ali, né? Foi a última exposição que nós lançamos no começo de dezembro. Como o torcedor colorado que tem uma relíquia em casa, uma camisa, por exemplo, utilizada pelo Vacaria, uma camisa utilizada pelo Figueiredo em 73, ou outros itens, enfim, relíquias em casa, como faz para destinar isto para o Museu do Inter, se for o interesse, claro, deste torcedor, porque muitos me perguntam aí na rua, inclusive. Claro, a gente tem um canal de comunicação que é o nosso e-mail, a pessoa pode nos procurar pelo e-mail ou pelas redes sociais mesmo, pelos DMs, né, ali das redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook ou no Twitter. Nós temos ali o nosso e-mail que é museudointer@internacional.com.br. Lá a pessoa pode enviar as fotos, pode enviar qual o item que ela tem, né? E que a gente retorna o quanto antes, já destinado para nossa museóloga ou mesmo para mim. Nós acabamos entrando em contato para verificar, né, as possibilidades. Pablo, qual é o grande desafio do museu para 2025? É os 50 anos do Campeonato Brasileiro de 1975. Nós estamos 14 de dezembro. Estamos preparando uma série de eventos que vão acontecer no ano que vem. Então é um período assim que o visitante já pode ficar de olho, porque vai ter muita coisa nova relacionada aos 50 anos. Nós tivemos, né, como falei, já dei um pequeno spoiler, a presença do Figueiredo. Isso faz parte de uma grande programação que vai ter agora a partir de janeiro já. Que legal, Pablo, que legal, bela iniciativa aí, os 50 anos da Primeira Estrela. Valeu, Pablo, muito obrigado, parabéns pelos números, especialmente este de novembro, o maior novembro em número de visitações e de arrecadação do museu ao longo de toda a sua história de 14 anos do novo Museu do Inter, e um crescimento do museu dentro do contexto do Internacional. Muito obrigado pelo convite, Hernani, e convido todo mundo, né, a frequentar o Museu do Inter, o museu está aberto todos os dias, então todos os dias você pode conhecer um pouco mais da nossa história e um pouco mais da nossa casa. Amanhã, 10 horas, sessão de autógrafos de Braulio Barbosa de Lima, o Garoto de Ouro. O Garoto de Ouro estará com o garoto do museu, Pablo Barbosa. São parentes, não? Não. Quem dera. Pô, imagina. O Braulio Barbosa de Lima estará com o seu filho, autor do livro, Leonardo Barbosa, numa sessão de autógrafos amanhã, 10 da manhã, no Museu do Inter. O museu estará aberto amanhã, dia 21, no dia 22, no dia 23. Aí fechará dias 24, 25 e 26, estará aberto dias 27, 28, 29 e 30, fechará 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, e a partir do dia 13 de janeiro, vida longa, o ano todo aberto, todos os dias, dia sim, dia também, Museu do Inter, com a Visita Colorado. E amanhã, para fechar, Pablo, tem promoção na Visita Colorado. Isso, positivo. A gente vai ter promoção das 10 ao meio-dia, né? Enquanto durar a sessão de autógrafo na manhã ali. Com Braulio. Nós teremos tanto promoção na Visita Colorado às 10h30, como também na visita ao museu, né? Todos pagarão meia entrada. E lembrando, sócio do Internacional é isento. Não paga visitação. Nem na visita e nem no museu. Nem no museu. Então, sócio colorado. Aí um bom programa para este final de ano, para esses feriadões que estão por vir, de visitar, trazer amigos, parentes, enfim, para também visitar o Complexo Beira-Rio. Valeu, Pablo! Muito obrigado, Hernani. Até. Pablo Barbosa aqui conosco no programa do Inter.
E agora aqui no programa do Inter desta sexta-feira, conversar com o próprio personagem colorado, o garoto de ouro, o eterno garoto de ouro, Braulio Barbosa de Lima, que é o nome que eu faço questão de sempre que falo, eu falo por extenso, porque cai como um poema nos ouvidos dos colorados, especialmente das gerações mais antigas, de quem viu o Braulio jogar, de quem se encantou com o primeiro grande ídolo da era Beira-Rio, o primeiro grande craque da era Beira-Rio, um internacional de muitos jogadores importantes em 1969, é verdade, mas aquele grande time de 69 que tinha Valdomiro, tinha Scala, tinha Gainete, tinha grandes jogadores, Tovar, Carbone, tinha um grande craque, que era Braulio Barbosa de Lima, e que eu sempre me refiro por extenso ao eterno garoto de ouro, que amanhã estará autografando o livro Garoto de Ouro, autoria do seu filho, do Leonardo Barbosa de Lima, amanhã no Museu do Inter, aqui no Complexo Beira-Rio, a partir das 10 da manhã desse sábado. Por isso, contato com o eterno garoto, Braulio Barbosa de Lima, meu ídolo. Boa noite, é um prazer te receber aqui no programa do Inter. Boa noite, Hernani. O prazer sempre é meu. Uma honra, uma satisfação. E tu tá vendo essa camisa aqui, ó? Já ia te perguntar, hein? Rapaz, essa camisa é dos 50 anos da inauguração do Beira-Rio e graças ao bom Deus eu estava lá. Estava lá. 50 anos de um jogo que tu participasse, né? Participei. Lá no abençoado 6 de abril de 1969, com aquele time que tinha Gainete, Scala, Edson Madureira, tinha o Valmiro Louruz, tinha o Jorge Andrade, tinha o Tovar, o Carbone, o Braulio, o Valdomiro, o Claudio Miro, o Gilson Porto. Eu posso escalar? Vai. Gainete, Laurício, Scala, Pontes e Sadi, Tovar, Braulio, Dorinho, Valdomiro, Claudio Miro e Gilson Porto. Esse é o time que está jogando. Que maravilha, que maravilha. Cinco jogadores feito no nosso grande internacional, nosso celeiro de craques, Hernani. 5 ali. 5 meninos que sofreram um monte para chegar ali. Mas antes tinham 5. Na defesa estava Pontes, Tovar, Braulio, Dorinho e Claudio Miro. Fora o banco, tinha alguns jogadores também do banco. Mas esses 5 saíram jogando contra o Benfica. Pois é, e são 5 garotos criados no Internacional num período difícil da construção do Beira-Rio, em que dentro de campo internacional não conquistava títulos, mas que estava com as suas forças para a construção do Beira-Rio. 5 jogadores criados no Inter que passaram por toda a década de 60 e aí chegaram naquele dia esplendoroso, um dos maiores da história do futebol gaúcho, colorado, porto-alegrense, que foi a inauguração do Beira-Rio. O que passava na cabeça de vocês naquele momento, Braulio? Hernani, eu retroagindo um pouco, nós começamos mais ou menos em 67 formar essa equipe que inaugurou o Beira-Rio. Nós sabíamos de antemão, desde 66, que o Internacional estava com a rédeas curtas em relação à parte financeira. Eu estaria investindo tudo no terreno que o doutor Hildo Meneghetti tinha cedido ao nosso Internacional. Então, o Internacional fazia poucos investimentos. Mas, dentro do poucos investimentos, ele fez um enorme investimento. E criou uns jogadores de categoria de base que deram um futuro amplo para o Internacional. E nós sabíamos disso. Ele trouxe o Lambari de fora, o Elton Fersensaife de fora, tinha o Lua e o Sadi ali, mas começou a colocar já o Pontes, o Tovar, o Sérgio Galocha, o Claudio Miro, o Doro, e assim por diante. Uma porção de jogadores da categoria de base. Sobre isso, viu, Braulio, só para ilustrar o que tu estás dizendo, no dia 17 de dezembro de 1967, o Internacional, na última rodada do Campeonato Gaúcho, ganhou do Grêmio, deu a lógica, nos Eucaliptos por 1-0, gol do Dorinho. O time do Inter, Gainete, Jorge Andrade, Pontes, Luiz Carlos Lua e Sadi.
Elton, Braulio e Dorinho, Sérgio, Cláudio Miro e Vilcinho, depois Lambari, o técnico era o Pedro Ário Figueiró. Isso mesmo. Aí já tinham 5 jogadores de categoria de base. E aí nós demos o prosseguimento disso, o Pedrinho perdeu o campeonato, o Sérgio foi nosso treinador no Campeonato Brasileiro e nós nos sagramos vice-campeões brasileiros. E naquele ano, todos os 3 Grenais, se não me falha a memória, nós ganhamos os 3 Grenais. Ganhamos um de 1-0 no Beira-Rio, ganhamos um de 1-0 no Olímpico, se não me falha a memória, ou empatamos, e no Roberto Gomes Pedrosa nós ganhamos de 2-0, com inclusive um gol meu. Lá no Olímpico. Isso aí, no Olímpico. Aí depois prosseguimos em 1968, mais ou menos com a mesma base, porque aí o Lambari saiu, o Elton começou a dar o lugar para o Tovar, entende? Veio o Valdomiro veio de Criciúma, o Carbone também veio de Criciúma, o Pontes se firmou na quarta zaga, e assim nós fomos fazendo 68, um grande time também, nos preparando para 69, que fomos vice-campeões brasileiros também, com essa base de jogadores da categoria de base. E essa base foi se proliferando, porque outros jogadores foram sendo acrescidos a essa base, inclusive outros jogadores formados no celeiro de Ases até o Inter chegar naquela super máquina e aquele feito relevante do Octacampeonato Gaúcho, do Bicampeonato Brasileiro em 76, também com muitos jogadores formados no celeiro de Ases. Isso tudo tu conta no livro, Braulio? Conto tudo no livro, Inclusive, o treinador de 68 e 69, 70 era o Dalton Menezes, e tinha começado também na base do Internacional, em 63, no Infanto Juvenil, comigo. Ele que viu meu primeiro treino e me aprovou no treino, e eu fiquei no Internacional com o Dalton. Então, o próprio Dalton foi se acostumando com a ideia da direção, que na época era o doutor Efraim Pinheiro Cabral, o diretor de futebol era o Arthur D'Alegrave. Em 69 já veio uma turma diferente, mas era mais ou menos a nossa filosofia. E ali, em 68, veio o Valdomiro, que praticamente o Valdomiro foi uma cria nossa, porque o Valdomiro veio muito verde. Eu conheço todo o início do Valdomiro, meu companheiro de quarto, hoje é meu amigo, meu irmão, camarada de fé, um dos maiores colorados que eu vi na minha vida. Se não fosse, não era meu amigo, e pronto, está encerrado, ponto, que nem desnobrinho. Então, nós tínhamos... Um dos melhores seres humanos que eu conheço também. Eu também. Tem uma mulher espetacular, a Natália, que fez dele um grande cidadão, já era um grande ser humano, e fez ele um grande cidadão, um cara que foi um grande profissional. Então, o que acostumou, o que se criou conosco, o Hernani, que o pessoal não fala, eu falo no meu livro, eu não, meu filho, Leonardo Romero de Lima, meu filho, maravilhoso o livro, maravilhoso. Fui saber que ele estava escrevendo o livro 3 anos depois, que ele demorou 8 anos para escrever. Inclusive, Braulio, eu na outra vez que a gente conversou aqui no programa, eu não fiz essa indelicadeza contigo, vou fazer hoje. Pois não. Eu tenha ficado sabendo do livro antes de ti, né? Porque o Leonardo lá atrás entrou em contato para buscar alguns materiais de pesquisa e tal. E ainda na época tu não sabia do livro. Não sabia. Então tu é um amigo escondido na trincheira. É, mais ou menos isso. Mais ou menos. Lembro, aqui no Inter, o Leonardo entrou em contato conosco para auxiliar com algumas informações, enfim, o acesso a alguns documentos. Então, provavelmente, é verdade. ficado sabendo antes de ti do livro. E vibrei muito. Inclusive, há pouco o Neudimar colocou na tela aí a capa do livro. O Garoto de Ouro, o craque que dividiu o Rio Grande do Sul. Esse lance aí... Inspirou uma geração. E aí eu vou corrigir o título do Leonardo. Olha que petulância minha. E inspirou muitas gerações. E essa capa aí é de um jogo Inter e Flamengo no Olímpico.
Porque naquela época, Hernani, tu sabe tudo disso, vou falar para o público, em 67, em 68, o nosso palco era os eucaliptos. Então, a CBD, na época era CBD, disse que era para pouca gente. Então, escolheu então o Grêmio de Futebol Porto Alegre, cedeu para 67, 68, nós disputarmos o Roberto Gomes Pedrosa lá. E esse jogo foi em 68 contra o Flamengo. Eu peguei uma bola dada pelo Elton no meio do... Peguei, não, eu tirei dele, me dá essa bola aqui. Peguei e driblei no mínimo 4 ou 5 goleiros e não entrei com bola e tudo, que nem dizia o Fio Maravilha, para não humilhar o goleiro, tal, que parece que era o Birajara, mas foi um gol sensacional, extraordinário. E aí eu fiz essa pose aí, porque tinha algumas pessoas que estavam no Olímpico, que foram lá para vaiar aquelas coisas assim. Muito amena a coisa, não era muito agressiva nem nada, mas aí eu fui no público e tal, com o dedo em risco e tal. Porque eu era muito colorado, né? Era não, sou. Nasci, me criei, estou vivendo e, se Deus quiser, eternamente colorado. Então, eu sofria muito na pele tudo que acontecia fora. Tudo que acontecia fora, se falavam fora, se eu estava passando no Petrópolis Tênis Clube, que era o meu clube de origem, ali perto, ou alguma Lindo pessoa... PTC. Isso. Falava alguma coisa, eu voltava, Hernani. Voltava e dizia, não, para aí. Tu quer dizer que eu não jogo nada? Tu quer dizer que eu fui mal? Tudo bem. Só não ponho o nome do Inter no meio, que aí não vai dar, não vai ficar legal, aquelas coisas tudo. Eu era Não muito mistura o invocado. Colorado, por amor Não, de não, Deus. não, por amor de Deus. Então, essa nossa turma Aliás, o criou-se seguinte, né, assim. Braulio? Eu que tenho a felicidade de conhecer um pouquinho, faz 57 anos isso, e nesse aspecto ainda bem que tu não mudasse. Não, graças a Deus. E não vou Graças a mudar. Deus. Não vou mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim, Hernani, se Deus quiser. Coisa E linda. É muito o feliz, Colorado, né? Amor das nossas muito vidas. feliz. Só tenho felicidade na minha vida com o Inter. Às vezes dá uns tropeços aqui, mas eu digo que são coisas da vida, né? Coisas do futebol. Então nós nos criamos assim. Tu pega essa leva assim, eu vou citar a leva, nem vou citar o Elias Figueroa e outros assim, como Sadia, Elias Figueroa, Gainete, que não foram criados, mas são colorados, que eu sei, muito colorados. Mas tu pega o Pontes, o Tovar, eu, o Doro, o Valdomiro, o Claudiomiro, o falecido Escuro, o falecido Sérgio, que era dessa turma todas nós éramos colorados mesmo, nós sofríamos. Nós perdíamos um Grenal, cara, eu perdia um Grenal, eu estudava à noite, tirando do científico, para fazer vestibular, eu estudava no Rui Barbosa, eu perdi um Grenal um dia, numa quarta-feira, se não me engano, e eu tinha prova quinta, eu não tive coragem de pegar o meu carro, que eu já tinha carro, e ir, porque eu não gostava muito de andar de carro, eu só ia para o treino que eu tinha comprado para aquilo, usá-lo profissionalmente. Eu não fui numa prova de história, que na época era história, e era muito importante aquela prova, de vergonha, porque quando eu entrei no bonde, eu peguei o bonde, eu entrei no bonde, o pessoal me olhava e me cumprimentava, que eu tinha jogado muito bem, mas eu não estava satisfeito com aquilo. Eu andei 3 paradas, disfarcei, saí e voltei a pé para casa. A mamãe disse, mas o que é isso? O que houve? Eu digo, mãe, eu não aguentei, fiquei com vergonha de mim, não fui. Mas tu tinha a prova, eu digo, mamãe, fiquei com vergonha de mim, não fui. Cheguei em casa quase chorando, chateado, coisa. Aí, sexta-feira, eu fui e o professor de história me chamou e disse, eu quero falar contigo na minha sala. Tu sabe que tu perdeu a prova final? Eu digo, sim, professor. Tu sabe as consequências? Eu digo, eu tive no primeiro semestre grandes notas. Sabe qual é a consequência? Olha essa, Renane. Eu digo, não, professor Vitor, nunca vou poder me esquecer. Pô, lembra até As hoje. Como? Lembras até hoje o nome do professor? Claro! Aí disse assim, sabe quais são as consequências? Eu pálido, né, tchê? Eu digo, mas eu vou aguentar. As consequências que eu vou fazer outra prova contigo, porque nem eu aguentei a derrota.
Nem vim ontem de tão triste que eu estava. Pode essa? Eu fiquei olhando para ele. Ele não foi também, Hernani. Juro, ele não foi. Ele inventou uma gripe lá, assim, com o professor Vitor, que era espetacular, não foi. Qual era a escola? Era Rui Barbosa. Ah, no Rui Barbosa. No Rui Barbosa, ali no Oswaldo Arana, a esquina hoje não existe mais, é diagonal o colégio, não é bom se vinha, como é que é, das meninas. Perto do Instituto de Educação Isso, ali. Instituto de Educação, isso. É, Era na mesma parada, eu parava o bonde do outro ali, lado da avenida, né? do outro lado da avenida, ali antes de entrar no túnel, Isso. sabe? Que eu acho que nem existia o túnel naquela época, não me recordo, que eu ia de bonde, voltava de bonde. Aquele túnel ali é do início dos anos 70. Então não 74, existia, eu acho, não. por ali. Isso aí foi o ano de 66, 65, 66, era a época das vacas magras, sabe? Mas também eu me cobrei desse pessoal. O pessoal pegava o meu pé, porque eu era menino, tinha 17 anos, mas já era profissional. Mas quando eu fiz Braulio, aquele. e por que o livro diz o craque que dividiu o Rio Grande? Bom, isso aí é a ideia do meu filho, mas eu aceito, porque teve ali, no decorrer da minha vida, quando começou em 1969, é, 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 ganhou as eleições o grande, extraordinário, meu padrinho até de casamento, Carlos Stechon, e foi com uma turma dele a escolha, seu vice-presidente de futebol, eu acho que era o Aldo Dias Rosa, foi com essa turma, uma turma chamada Mandarins. E essa turma começou a ter problemas muito. Eu comecei a ter problemas sérios com eles. Eles achavam que o futebol tinha que ser futebol força, o que não era realmente. Não era. Eu me criei vendo La Paz, Florindo, Oreco, Mossoró, Dorico, Lindoberto, Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo, Chinesinho. Sabia decor o time do rolo compressor, sabia decor. Assis, Ávila, Abigail. Pô, sabia decor. Ivo O Alfeu e Nena, Cis, Ávila e Abigail, Tesourinha, Vinha Russinho, Vilauba, Vilava, Adãozinho ou e Rui e Carlitos. Carlitos. Mas aí o time Então, o nosso DNA, eu não posso estar equivocado, porque eu vivi o Internacional quando criança, ainda jogos, era um DNA de toque de bola, de drible, de passe, Larry, Bodinho, Bodinho, Larry, chinês, poxa, e assim por diante. Aí essa turma queria mudar o DNA, dizendo que os nossos jogadores, no caso, nós éramos mais frágil, principalmente eu, que era altamente técnico, não ganhávamos os jogos no interior. E que o Grêmio, o seu Oswaldo Rola, ganhava os jogos porque tinha jogadores fortes. E um dia, em 1968, antes de chegar essa turma, eu conversando com o Oswaldo, com o seu Oswaldo Rola, seu Foguinho, gente finíssima. E eu tinha essa maneira de achar que o Grêmio realmente era um time forte, coisa, não desse jeito que os mandarins achavam. E um dia eu conversei com ele olhou para mim e disse assim: Ô Gurri, tu viste o Gessi jogar? Eu digo, vi, cracaço, Gessi Lima, cracaço. Ele disse assim, e tu viu o João Severiano jogar? Eu digo, cracaço. Ele disse assim, tu viste o tamanho do João Severiano? Eu digo, vi, deve ser 1,65 m, 67, 68. E tu acha que eu sou burro? Craque comigo joga, não tem esse negócio de tamanho. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí veio o embate esse, 69, e eu conversando numa mesa, jantando, na concentração, eles estavam na outra mesa conversando. E um debate entre eles era um pouco de deboche em relação ao time de 70 do Juvenil, que tinha uma meia cancha que chamava Berg Carpegiani, Jangada, Escuro, Rui e Mosquito. O Berg que tu diz é o Paulo Berg. Não, é o Berg, irmão do Paulo Berg, do cracasso Paulo Berg. Que foi um grande craque. Então, eles contando, disseram assim, um escuro vai vingar, um mosquito vai vingar, eu não sei o que mais. E aí eu cheguei na mesa e perguntei para o Ibsen Pinheiro, vou até citar o nome,
E o Carpegiani, ele disse assim, isso aí é tico-tico no futebol, jogadorzinho de futebol de salão. Pelo meu filho e pela minha criação toda. Aí eu olhei para ele e disse assim, tu não sabe, não vou dizer o palavrão, nada de futebol. Ali eu já estava marcado com os caras, esse cara com uma cara para mim, eu digo, o craque daquele juvenil, fulano, o Escuro é um tremendo jogador, um Mosquito grande jogador, o Berg grande jogador, Cláudio Duarte, muito bom jogador, etc. Mas esse é o craque, esse comanda. E o Abílio concordava comigo, ele tinha. Então eles tinham já uma filosofia contrária ao jogador que tratava a bola de tu. E aí começou a dividir o Rio Grande do Sul, eles começaram a fazer coisas que eu acho que foi inadmissível com um ser humano, não só com um atleta profissional. Eles não me respeitaram como ser humano, não me respeitaram como atleta profissional e não me respeitaram como um grande colorado. Eles iam dizer, pô, esse guri aí, pô, ele é campeão em 63, campeão em 64, revelação do ano 66, craque do ano 67, craque do ano 68, vão pelo menos respeitá-lo, já que, se vocês não me quiserem, que me dão uma saída digna. Coisa que eu não ia aceitar de bom agrado, porque eu queria fazer a minha história primeiro no meu Inter, depois seja o que Deus quiser. E aí ficou dividido, a coisa foi terrível. Histórias da bola. Agora o tempo provou que Braulio Barbosa de Lima, em relação a Paulo César Carpegiani, estava corretíssimo. Paulo César Carpegiani é um dos maiores craques da história deste estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E Do futebol Brasil, para mim. É Um dos maiores 10 de bola. Cracaço, um dos maiores 10 do Brasil, para mim. Podia ter Jogador jogado mais ainda, mais Podia. tempo, não mais bola, mas mais tempo, se não fosse uma lesão que abreviou a sua carreira. Mas cracaço de bola. É verdade. E não foi reconhecido como deveria ser para mim. E até, vou colocar aí no meio, como treinador, porque ele foi no Flamengo campeão brasileiro, campeão da América, campeão do mundo. E não é tão reconhecido. E sabe tudo de futebol como jogava demais. Paulo César verdade. Carpegiani, aí na opinião de Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro, que amanhã, sábado, 10 da manhã, estará aqui no Museu do Inter, para você vir conhecer, conversar de perto, trocar ideia. Cara maravilhoso, que vai receber todo mundo com esse sorriso aberto, opiniões francas. Este é o cracaço de bola, Braulio Barbosa de Lima, um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Internacional profissionalmente entre 66 e 73, mas desde as categorias de base já anteriormente jogando, e que formou grandes duplas de meio campo com o Dorinho, com o Chorinho nas categorias de base, com o Carbone e Tovar, depois também com o Dorinho no profissional do Inter. Com o próprio Carpegiani chegaram a jogar juntos, né? Sim, foi Tovar, Braulio e Carpegiani. O time de 71, 72, 71, timaço. Valdomiro, era assim, Tovar, Carpegiani, Braulio, Valdomiro, Claudiomiro e Valmiro, porque o Dorinho tinha saído pro Botafogo. Timaço. Braulio, então amanhã, 10 da manhã, todos convidados aqui no Museu do Inter. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa, um grande evento amanhã, e que os colorados compareçam em peso para prestigiar o livro, que foi um completo sucesso no lançamento na Feira do Livro. Inclusive com edição esgotada, uma venda realmente muito boa na Feira do Livro, e vocês estão de parabéns. Olha, eu vou te contar uma coisa, foi muito bem escrito pelo meu filho. Ontem eu tive elogios lá na festa da SEG, por grandes cronistas que conseguiram ler todos já tal, e ele tocou bem no sentido humano, profissional, Braulio como jogador profissional, e Braulio como pai, Braulio como ídolo dele e por onde eu passei, porque eu fui muito feliz, né? Saí daqui, fui campeão na América, saí do América, fui para o Curitiba, fui campeão, saí do Curitiba, fui para o Botafogo, fiquei 52 jogos invicto. Eu sou o único jogador da história do Botafogo que nunca perdeu com a camisa. Fui para a Universidade do Chile, para o Intermédio Figueiredo, vim aqui para ser campeão. Fui campeão, voltei para o Curitiba, fui campeão de novo. Quer dizer, eu tenho muita sorte na vida, graças a Deus.
Tenho por ter feito uma carreira, eu acho, brilhante, e ter deixado atrás de mim, nos lados, hoje, andando comigo, grandes amigos, nos times que eu passei, primeiro no bairro que eu nasci, na Barão do Amazonas, minha turma da Barão, nos amigos da Crônica, não tenho um inimigo, não tenho inimigo. Teve pessoas que não foram leais comigo, mas não são meus inimigos, eu os ignoro. E por onde passo, eu ainda sou chamado sempre. Ontem eu ria, meu filho dizia, mas pai, chegou o Batista e sentou na minha mesa, o Batista, grande Batista, Caçapava, Falcão, Carpegiani, e disse, garoto, é uma honra eu estar sentado contigo, tu foi o meu eterno ídolo. Pô, aí o cara que escreve, perdão, o prefácio do meu livro chama-se Paulo Roberto Falcão, e ele diz, esse cara é o meu ídolo. O Carpegiani diz a mesma coisa, o Dorim também, pomba. Aí e eles não dizem na minha frente, eles dizem atrás de mim, nas crônicas que eles fazem. Então, tu pode ser uma pessoa feliz, jogar no clube, porque eu pedi a Deus, Hernani. Eu quero jogar uma vez só, botar uma vez essa camisa aqui, ó, essa gloriosa, essa paixão aqui, uma vez. O Papai do Céu me premiou de eu jogar 400 partidas quase profissional e mais 100 de categorias de base, que eu pensei em categorias de base, aí eu botei quase 500 vezes essa camisa, tendo 7 títulos, 2 vice-campeonatos. Hernani, eu vou me queixar do quê? Eu vou falar nas coisas ruinzinhas que passou? Eu não. Eu vou lá para o meu estádio, eu entro naquele palco, que nem de Gilberto. Cada vez que eu entro nesse palco, Hernani, a minha alma cheira talco que nem bumbum de bebê. E pronto, se finir. E aí? Braulio, o nosso garoto eterno, nosso ídolo, Braulio Barbosa de Lima, que amanhã estará aqui no Museu do Inter a partir das 10 da manhã. Braulio, espero todo mundo aí. Vez, né? Tu é maravilhoso, tu é um ídolo nosso. Muito obrigado, garoto. Obrigado. Hernani, que esse pessoal não me decepcione. Vão lá para me dar um abraço, que eu quero conhecê-los todos de perto. Todos eles. Um beijo em vocês. Um beijo, Hernani. Fica com Deus. Muito obrigado. E dá-lhe Inter. Barbosa de Lima, cracaço do Colorado, ídolo histórico do Internacional, 400 partidas com a camisa profissional do Inter, várias vezes campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro 2 vezes nos anos 60, nos difíceis anos 60, em 67 e 68, depois brilhou nos outros clubes onde jogou. Braulio Barbosa de Lima, um ídolo eterno do Internacional. Para fecharmos este programa do Inter de hoje, sexta-feira, aqui no canal do Inter e também no @SC Internacional, sempre para Estrela Bet. As melhores odds do Inter estão em Estrela Bet. Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento, exclusivo para maiores de 18 anos. Até lá! Tchau, torcida colorada! Amanhã, então, nos encontramos 10 da manhã no Museu do Inter, com a sessão de autógrafos do livro do Braulio Barbosa de Lima. Tchau!